tarde a todos. Antes de dar início a mais uma conversa com sócios e amigos do CAA, avisa-se que esta conversa está a ser gravada para posterior publicação no canal do YouTube do Centro de Arqueologia da Almada. Esta conversa é intitulada A Importância do CAA no meu percurso como arquiteto, alguns aspectos, com o orador Rui Pinto. É licenciado em Arquitetura na variante de Reabilitação Urbana e Arquitetónica. Iniciou a sua atividade como arquiteto independente na Grande Exposição Internacional de Lisboa. Em 2005, funda o ateliê RPAR, Arquitetos LDA, em conjunto com a arquitetura Ana Robalo, num espaço correspondente à antiga fábrica de redes da extinta Companhia Portuguesa de Pescas, no Olho de Boi, em Almada, onde, ao longo de mais de uma década, desenvolve projetos para diferentes locais e a diferentes escalas. Atualmente reside entre Almada e Ilha do Pico, exercendo a sua profissão como arquiteto independente. É doutorando na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, instituição onde leciona a disciplina de Projeto de Conservação, Restauro e Recuperação, como professor convidado. É membro do Centro de Arqueologia da Almada desde 1990, associação determinante na sua formação e percurso profissional. Agradecemos a vossa presença. Qualquer dúvida ou comentário poderão ser colocados ao orador no final da apresentação. E agora passo a palavra ao orador, sem antes pedir que durante a apresentação desliguem os microfones para não criar qualquer interferência ou ruído. Agora, Rui, é contigo. Pronto, olha, um abraço a todos, desde já, aqui dos Açores, e no fundo, pronto, esta é uma conversa, não é? Eu agradeço o convite, há uma sugestão da Eva, a quem eu mando um beijinho, que acho muito interessante, ela tem estado focada, né, em trazer pessoas, em partilhar experiências, né, todas as áreas, não só da arqueologia ou da arquitetura. E no fundo, esta conversa é precisamente isso, é uma conversa, vou partilhar alguns trabalhos que desenvolvi. A ideia de percurso sugere-me uma coisa mais, de maior responsabilidade. No fundo, isto é tudo um percurso até. Eu faço aqui uma nota curiosa, que há muito pouco tempo celebrei 25 anos de atividade profissional, não é? Enquanto licenciado em arquitetura, que corresponde a metade da idade do Centro de Arqueologia, que celebramos em novembro, não é? No dia 1 de novembro. E no início, quando iniciei os estudos em arquitetura, tornei-me sócio no Centro de Arqueologia. Portanto, há aqui estas efemérides, que eu uso os louros romanos, mínimo temporalmente, enquadrar esta apresentação. Claro que, quando me torno sócio de uma associação que defende valores como o património e na altura que estava com uma grande atividade na arqueologia e no restauro, corresponde ao período em que eu começo a estudar. Isso é muito forte, não é? Temos os sentidos e a nossa percepção está muito aberta tinha 20 anos, ou não me recordo agora. Há um livro, eu tenho o meu compadre e amigo Francisco Silva, é através dele e da Elizabeth que eu me aproximo do Centro de Arqueologia. E também, dado que eu morava muito próximo da antiga sede social, que era lá em cima, em Almada Velha. E um momento que me marca nesta aproximação ao Centro de Arqueologia tem a ver com um livro. Nós temos uma biblioteca, não é? De várias temáticas. Foi este livro do Aldo Rossi que ainda hoje o trago comigo. É um livro maravilhoso sobre a arquitetura da cidade, onde nos fala precisamente o que é isto o que é o território, o que é a ocupação humana. Eu acho esta frase que tenho sempre presente e vem neste livro, para além de uma ideia muito curiosa que eu trago neste livro, que é a ideia de James Locke, não é? O que é a genuidade do local, o que é o espírito do lugar, ou do local. E esta frase acho muito interessante, no fundo, desta ideia de cidade ou de território enquanto camada sobre camada. E acho muito bonito, não é? É um depósito de fadigas, são obra das nossas mãos. E as questões da arqueologia, da história, que estão presentes em tudo, e também muito na arquitetura, foi isso que me atraiu a tornar-me sócio e curioso, a ter uma percepção do que era o sítio onde vivemos, não é?
entender territorialmente quais são as nossas referências, as raízes, e o Centro de Arqueologia esteve sempre intimamente ligado à ocupação romana, não é? À romanização. Como sabemos, na bacia do Tejo temos imensos vestígios romanos. Recordo que, com uma grande distância, assisti à escavação do Porto dos Cactos, está numa fase final, e que fiquei muito impressionado, não é? Não só com a ocupação romana, como também o que era o Império Romano. E é curioso, porque se virmos bem, a linguagem, as leis, a arquitetura, a gastronomia, ainda hoje está muito fundada em Roma. Mesmo nós, arquitetos, com linguagens, obviamente, contemporâneas, ainda hoje replicamos os cânones e as proporções e as regras vindas do Império Romano. Não é? Vitrúvio não havia arquitetos ainda na altura. Não é? Os arquitetos surgem na Renascença. A ideia de separar o construtor do arquiteto surge no Renascimento. Como a ideia de que é o valor do património. Também é precisamente no Renascimento que surge. E falava eu de Vitrúvio, que tem, no fundo, há 3 pilares fundamentais, ainda hoje, que incorporamos sempre, que é a ideia da beleza, venustas, firmitas, a firmeza da construção, e a utilitas, que tem a ver com o uso, com o conforto, não é? E é esses, não só, mas são esses 3 eixos principais que ainda hoje nos regemos, no ato do projeto, não é? Depois estes temas que são, fazem parte quer da arqueologia, quer da arquitetura, esta ideia de camada sobre camada, ou de raspagem, como palimpsesto sugeria a raspagem, não é? Dos pergaminhos e a escrita sobre a escrita. E a cidade é um pouco isto. Ou se constrói adicionando novas arquiteturas, ou se constrói raspando. Eu trago aqui um exemplo recente de um arquiteto que eu tenho imensa admiração, de Coimbra, o arquiteto João Mendes Ribeiro, que foi a obra de recuperação das ruínas de São Pedro do Sul, em Viseu. E reparem que há aqui uma atitude exatamente dentro da linha que eu falava, não é? À nossa direita temos uma adição da arquitetura contemporânea sob uma pré-existência romana. E há aqui um equilíbrio muito bem conseguido, a meu ver, entre uma pré-existência, com 2000 anos, e uma adição. Não é? Uma não se sobrepõe à outra, penso até que a pré-existência respira e pronto. E curiosamente, no ano que me tornei sócio do Centro de Arqueologia, fui a Roma, numa viagem com os amigos. Não vi o Papa, mas vi o Coliseu e enfim, confrontei-me pela primeira vez com estas questões da adição, não é? da intervenção. Isto, neste caso, é do externo. Houve também uma intervenção anterior do Valadier, que começaram já numa época, já no pleno século XIX, ou no início do século XIX, já com uma atitude científica de intervenção sobre o construído. E de claramente distinguir o que é adição ou intervenção de pré-existência. Eu trago aqui uma fotografia que me recordo deste período, há 30 anos, uma grande atividade no antigo centro, na oficina de restauro e estamânfora romana, o Jorge Raposo e o Armando. Isto é um trabalho muito interessante, que é a Ermida de São Tomás de Aquino, que o Francisco Silva estudou, e o Centro de Arqueologia de Almada, penso que nos anos 80, fez uma campanha de limpeza e de consolidação possível e colocação daquela cobertura para a proteção da... É uma ermida manuelina, lindíssima, que passados 30 anos, penso que está mais ou menos no mesmo estado, ou pior, não é? Tem matagal, São trabalhos no âmbito já de prestação de serviços, o Centro de Arqueologia, entretanto, para além da arqueologia, também numa visão da arqueologia urbana, começámos a fazer, fizemos registros gráficos de forma sistemática, com uma leitura histórica, de edificado, edifício a edifício,
uma série de sítios, no Seixal, na Rentela, no Ginjal, Almada, e hoje com o Google Earth e com os drones o processo é um pouco diferente, mas a atitude e o interesse de registro, não é? Esta ideia de ler antes de pensar, antes de intervir, continua a ser muito atual e muito necessária. Isto foi uma grande exposição que realizámos no Cais do Ginjal, que tive muito prazer em participar. Fizemos uma equipa pluridisciplinar dedicada às várias... E tivemos, para além da exposição fixa que ocorreu, uns espetáculos e uma agenda e uma programação muito interessante. Até um fim de ano, o Réveillon, lembro-me que houve aqui. Isto era um antigo armazém de vinhos da Companhia Teotório Pereira, que hoje está na mesma, tudo entaipado, com um destino ainda meio incerto, não é? Há o futuro do Seixal, do Ginjal, que é uma questão que o Centro de Arqueologia da Almada tem, e muito bem, tomado uma posição sempre de participação, quer no debate da discussão de um plano que está agora em elaboração para o Cais do Ginjal, como no seu estudo e no seu registro. Eu agora vou passar a partilhar convosco um grupo de trabalhos que fizemos, uns no âmbito do Centro de Arqueologia, outros não, mas eu nunca consigo ver um divórcio em que fiz este projeto só, que foi uma prestação de serviços enquanto arquiteto independente. Não. O centro esteve sempre ligado, de alguma forma, ou por razões pessoais, amizade, ou nem que seja nas minhas convicções. Este restauro, fizemos 2 restauros, foi o Coreto da Rentela e da Amora. Eu partilho este Coreto, é um Coreto com mais de 100 anos, penso que é de 1906, foi construído por subscrição pública local, e isto, no fundo, introduz, como sabem, não é? O associativismo, todos sabemos isso, tem uma força muito forte em toda a margem sul do Tejo, e a Amora, como outras, há imensas cidades ribeirinhas, tinham a sua filarmónica e as suas bibliotecas e as suas instalações, onde partilhavam, ensinavam música. Estes modelos metaloclássicos são importados de França, do gosto metaloclássico de finais de 800 de França. E são uma espécie de kits de montagem, mas kits com poucos recursos. Não havia soldadura na altura ainda. Isto é tudo uma montagem, um trabalho muito, muito interessante de serralharia civil e de grande... As peças mais trabalhadas são fundidas em areia, provavelmente de Oeiras, a fundição de Oeiras. Mas depois todo o trabalho de montagem é muito, muito interessante, porque nota-se a mão humana que montou estas estruturas, não é? É tudo muito curioso como se monta Pois, fantástico, é a acústica, o desempenho acústico destes coretos. Tinham sempre, por norma, uma cave. No caso da Almada, a cave do coreto do Jardim do Castelo, habitou lá uma família, muitos anos, que era a jardineira que trabalhava na Câmara Municipal e garantia a manutenção do jardim. Eu sei de histórias em aldeias que era na cave do coreto, onde, quando alguém se portava mal, era enfiado lá dentro à espera que a guarda viesse para os prender. Tinham imensos usos as caves dos coretos. Obviamente, tinham a função, era uma caixa acústica de ar, não é? Para a reverberação do ar. E há aqui um trabalho, se repararem, muito arqueológico, levantamento, registro, desenhámos peça a peça, medimos, pesámos, está tudo fotografado e devidamente documentado. Portanto, fui eu, Francisco Silva, Ana Luísa, lembro-me do Celso Mandúcio, que trabalhou connosco, não neste coreto, mas no de Arrentela, no Restauro dos Azulejos. E, bom, é esta peça que parece uma obra de rosoaria musical. Agora, já há uns anos mais tarde, já aqui no Pico, fizemos uma obra de restauro de um forte militar, como há por toda a costa africana e nestas ilhas. As fortalezas de proteção militar. A Vila das Lajes, eu rapidamente explico, chama-se
uma calheta, que é uma porção de terra junto ao mar, plana. E este arruamento obedece às regras portuguesas, da engenharia militar portuguesa, dos assentamentos ultramarinos, que consistia numa rua direita, apontada a norte-sul, enfatiza uma igreja e na outra extremidade tem uma praça. A Vila das Lajes nunca assumiu um caráter urbano complexo, de malha, manteve sempre esta sua gênese linear da direita, como se repararem bem, em imensas vilas de Portugal temos este sistema. E no Brasil. Outra relação curiosa é o poder. Nós temos o molhe, o mar, onde entravam as embarcações e entram. O arruamento dá-se à esquerda e direita. E o centro de poder, por norma, era superior, de uma cota mais alta. Corresponde aqui ao convento, onde foi também registro, que corresponde a um modelo clássico da cidade grega, os romanos seria diferente. Esta é a única planta da ruína que encontramos, que está no arquivo ultramarinho, ali na Junqueira. Curiosamente, a ruína nunca lá estava. Notámos que não respeitava o plano, a planta. E estava neste estado. E há esta questão que há pouco vimos, não é? Da adição construir sobre construído, como vamos repristinar o que estava, não tendo informação como era, vamos gritar e ter uma atitude ultra contemporânea. Pronto. Tivemos discussões, trabalhámos com um arquiteto muito competente nos espaços exteriores, o Luís Cabral, com experiência em espaços patrimoniais, como é o caso de Chaves, e fizemos uma leitura do existente. Lemos, fotografámos, até obter uma chamada teoria de valor acerca de quais são os valores a preservar e o que é que, ao pouco, já que pouco existia, poderão ser demolidos ou ignorados. Mas correspondia, no fundo, a Fortaleza tinha uma praça de armas com 7 ameias, tinha uma casa da guarda, em pequenas condições. Contemporâneo ao forte, é este cilindro, este círculo, corresponde a um forno de cal. Isto é a paisagem que é absolutamente fantástica, que é a Baía das Lajes do Pico, que é esta goza destas vistas e de uma luz. E houve aqui um trabalho de restauro e um trabalho de recuperação. Um trabalho de restauro, de consolidação das pedras existentes, no caso daquela pequena ameia, da guarita, e da casa de armas. No caso do forno de cal foi extremamente difícil consolidá-lo, pouco tinha, a não ser o embasamento, tinha uma porta gótica, que eu acho que tem uma fotografia. Enfim, foi um trabalho homérico. Trabalhar a pedra não é... Foi pedra sobre pedra. E o forte é hoje o post-turismo local. Este é o uso que se encontrou. Trabalhámos com matérias locais, com bagacinhas vulcânicas, juntámos cal para obter estas texturas nas escadas. Claramente é uma adição de nova arquitetura, não há... Cá está a boca do forno de cal. O forno de cal, eu vou ser breve. Nas ilhas dos Açores, tudo é vulcânico, pedra de basalto. Mas vinham pedras de calcário do continente, serviam de lastro aos navios. E, portanto, as pedras punham-se no topo do forno, a cozer, durante 3 a 4 dias. Quem tiver curiosidade pode ver no YouTube, há uma série de vídeos que mostram, ainda há residualmente, em Espanha, que eu saiba que se faz cal apagada. E a lenha era posta por baixo. Era uma combustão lenta, porque era uma combustão sem oxigênio. Cá está o teto E este forno de cal tornou-me uma pequena galeria de exposições. Tem uma acústica muito simpática. Esta ideia de pôr uma claraboia foi muito polémico. Isto é um meio pequeno, não é? Qualquer ação é sempre polémica. Isto à noite sugere a cal a arder. Daqui a pouco tenho uma fotografia. Isto é o conjunto da Fortaleza e da Praça, que a Praça de Armas é hoje uma sala a céu aberto, polivalente, para concertos,
nos casamentos locais, por vezes vão lá o fotógrafo, leva lá os noivos, fazem yoga aos sábados de manhã, enfim, tem utilidade. Fundamentalmente, eu sinto que o património é isso, são as pessoas, não é? São as... a nossa proposta foi a reutilização de tábuas nos caminhos de ferro, que se chamam os sleepers, na medida, por um lado, há uma atitude de reciclagem, importamos do continente, não é? Em contentores. Por outro, esta madeira dos comboios tem a rudeza necessária e a grossura para casar bem com estas pedras, para não ser um revestimento pífio, mas uma tectónica de raiz, não é? De coerência com o caráter do sítio e do espaço. E estas bancadas, pronto, têm são pequenos apontamentos, e cá está a memória do forno de cal sugerida por aquela claraboia. À noite é dramatizado com esta iluminação rasante. E agora passo para outro projeto, na ilha irmã daqui de Faial, foi a recuperação da casa onde nasceu o nosso primeiro Presidente da República, que era um homem de descendência flamenga, filho de monárquicos, e curiosamente ele veio a ser um republicano e a defender os valores isto era o solar, o chamado solar da Casa das Florinhas, o solar dos Arriagas, em pleno centro da cidade da Horta. E são tias, irmãs, o Manuel da Arriaga. Era um solar eclético, não é? Uma casa de família abastada, que nós à esquerda temos o Parlamento Regional, que tem sede na Ilha de Faial, e a casa fica aqui. Não sei se vem o meu ratinho, o professor. E toda esta quinta de produção, todo este tapete descendente, não é, que desce até à Cidade Baixa, fazia parte da casa. Era a quinta de produção que fornecia alimento e água para a família. Nós tentámos expandir o jardim o mais possível, não foi possível. Bom, as circunstâncias são as que tivemos. Espero que um dia esta relação de ligar a casa, no fundo hoje tornamos da Casa Manuel da Arriaga um centro de interpretação dos valores da democracia, da cidadania, da República. Não se limitou a ser a casa onde nasceu o primeiro presidente, ou aquela visão historicista. É esta pedra. Não, é uma casa dinâmica, onde há concertos, há cinema, o jardim é ocupado no verão. Mas reparem, estava num estado de completo abandono. Esta zona, temos sismicidade máxima, são zonas, esta casa sofreu ao longo da sua vida, é um edifício de inícios do século XIX, seguramente uma dezena de sismos. Sismos com expressão, não é? Porque diariamente a terra abana cá. E encontrá-lo neste estado. Lá está, novamente uma leitura, lá está a tal visão arqueológica de pedra sobre pedra, deste olhar científico sobre elementos a preservar ou a abandonar. A atitude que tivemos foi a manutenção o mais possível das paredes, mesmo com os seus empenos, torta. Eu recordo que o encarregado da obra tinha muita vergonha das paredes ficarem tortas e que não queria que na inauguração a família fosse ver uma parede torta. Para ele era um sinónimo de incompetência. Mas acho que percebemos todos no final que o tempo passou por estas pedras e naturalmente têm que ser consolidadas com segurança e temos uma equipa de engenharia muito competente. E então, agarramos as paredes com estas redes acrílicas e argamassas à base de cal. Ao meio, entre os pisos, mantivemos a madeira. Tentámos pensar da seguinte forma: o que é um solar de família antigo, meio entre o neoclássico e o vitoriano, de gosto, enfim, americano? Como é que uma casa de família vai hoje ter um uso totalmente diferente, que é um museu e um sítio, um polo cultural, sem perder as características e a feição de casa abastada? Bom, e essa resposta foi dada tentando trabalhar as carpintarias ao máximo, foi tudo desenhado em computador, obviamente.
feito uma recolha, um levantamento de todos os elementos construtivos. Obviamente isto é uma obra coletiva, não é? O carpinteiro, o pedreiro, o arquiteto, o pintor, isto é um coletivo, não, por enquanto. Perdão. E então adotámos a ruína, tentámos preservar o que era lido e, sem medo, adicionar o que há que adicionar, não é? Mas não esmagando o pré-existente. Pronto, isto corresponde à área de chegada. Esta parte com pedra à vista estava toda no chão. Então reerguemos e não rebocámos para precisamente perceber o que é que estava e o que é que foi a nossa mão, não é? O nosso tempo. E há um espaço hoje, o jardim está muito bonito, já esta foto tem uns anos, sabe? Em pleno coração da horta. Tem ali um pequeno espelho de água, refrescante. Esta família jogava cricket, que era um desporto trazido pelos holandeses. Os holandeses estiveram na cidade da Horta, ligados aos cabos submarinos que atravessavam os Estados Unidos para a Europa. Este busto de Manuel da Riaga estava em casa dos familiares de uma parte descendentes de Manuel da Riaga, em Lisboa, na Ajuda. E marcámos junto à entrada. E pronto, o espaço, adotámos um verde imperial que é paradigmático. É um verde republicano, mas ao mesmo tempo chama-se verde imperial, este verde. A casa de banho das senhoras, com um grande espelho. A vaidade, claro, faz parte da... E há uma exposição onde a arquitetura não participa diretamente, mas esteve sempre em comunicação. E a Eva vai-se recordar do Rui Filipe, que é um açoriano, que é designer, que vive em Frankfurt e trabalha na concepção destes aparatos museográficos. E foi dele e da mulher, Cláudia Zimler, ficaram encarregues de desenhar toda a museografia. E a museografia fala precisamente das questões da democracia, dos sistemas de governo, numa perspectiva didática. Felizmente havia alguma folga financeira na altura, pudemos abusar destes aparatos tecnológicos, uma mesa touchscreen, aqueles televisores. Há uma pergunta que é feita são cidadãos da Horta, o que é para si ser cidadão? E a outra pergunta era o que é para si a democracia? E é curioso, ouve-se através de um auscultador. Isto é um jogo para os miúdos e graúdos, os pilares da democracia. Este é o grande Rui Filipe. Nós encomendamos, no sentido, a obra é de todos, não é uma obra pública. Foi encomendado este Zé Povinho nas Caldas da Rainha. Foi feito propositadamente para o museu. O Zé Povinho, como sabem, representa a possibilidade do voto e do protesto. Não é? O nosso voto é este manguito. Eu agora vou ser breve. Francisco Silva defende uma coisa há muitos anos, mas em vários momentos, que é uma ideia de património. O património não é só monumental, não é? É curioso que hoje percebemos que as aldeias são património, uma pequena tulha de vinho que é património, mas há uns anos atrás isso não estava claramente, não era claro. Havia uma ideia ainda hoje persiste em alguns casos. Só os templos e os palácios é que são património. Obviamente que não. Isto é um exemplo de uma casa popular, em plena Fagem, na ilha de São Jorge, em que foi, vou ser rápido, foi um restauro feito por uma casa de uma família. Utilizámos as argamassas que vê, são argamassas à base de cal e areias adequadas. Não se deve usar cimento quando se trabalha sobre edificar deste tipo. Chegámos à conclusão que o telhado, a meio da obra, tinha que ser substituído, porque tinha podres e caruns. O empreiteiro foi uma obra pedagógica para todos, aprendi imenso com eles, penso que eles aprenderam connosco. Ficou tão envolvido na obra que ofereceu estas padilheiras, que são em acácia. Estas padilheiras são aquelas vergas sobre os vãos, não é? Que vão suster de pedra para receber o fechal. E reparem que há aqui uma atitude de manutenção dos materiais primordiais. Pedra, a madeira, a casa é um encanto. É um conforto de inverno, de verão. Há também nesta pequena edificação
uma adição da arquitetura moderna. Isto é uma curiosidade. A Ilha de São Jorge tem janelas de guilhotina tripla. Eu não percebo a origem, penso que nunca li nada sobre isso. Ao passo que as outras ilhas têm as janelas de 16 vidros, só de dupla. É o caso da janela onde eu estou. E a casa tem imenso conforto. É isso que penso que a arquitetura lá é uma das... Voltando aos romanos, é utilitas. Esta adição de arquitetura nova foi feita com uma estrutura de madeira. E a madeira é muito adequada ao clima úmido, permanentemente úmido, que temos aqui na região. E sem medo, propusemos uma adição de nova arquitetura. Mas não esmagando a pré-existência. Lá está, é esta dialética do que está e do que vai ser, que eu acho que é o grande desafio. Isto é um pequeno balcão exterior, cliente contente, satisfeita, quer que se entenda. O quarto, reparem a cal, a diferença que é procedimento. Não haja preconceitos com materiais, mas numa casa destas, isto são as nossas opções construtivas, tudo à vista, assumido. E agora, vou partilhar convosco alguns projetos ligados ao património baleeiro, aqui nos Açores. Isto é um sperm whale, um cachalote, é a baleia mais abundante. Há aqui todo o ano. Há umas que migram, mas há baleias residentes. É um animal místico, não é? Como sabem. Estão na Terra, a origem das baleias é desconhecida, mas fala-se em 500 milhões de anos. É curioso que são mais antigas que as próprias ilhas. E a baleação chegou aqui ao arquipélago através dos americanos, ainda antes da Revolução nos Estados Unidos. Ainda era uma América colonial inglesa. Eu agora faço aqui, vou ser breve, este disco. Há uma teoria que diz que o passado, o presente e o futuro acontecem ao mesmo tempo. E eu convido-vos a olhar de uma forma, se calhar agora linear, como um disco que anda ao contrário. E esta história da caça e da pesca à baleia, que eu há anos que estudo e trabalho, tem sempre presente, não é? Um enquadramento temporal da questão das baleias. As primeiras baleias há 50 milhões de anos, perdão, que eu há pouco emendo. A ilha onde eu estou, e a Ilha do Pico, tem 350 mil anos, responde mais ou menos à idade do Homo sapiens. Não há provas, mas fala-se que os vikings passaram aqui pelo arquipélago há 1200, e a descoberta, pronto, a descoberta na expansão portuguesa dá-se há 600 anos, sensivelmente, em vagas de povoamento nem sempre lineares, e variaram de ilha para ilha, de tempos em tempos. E é curioso que aqui a Ilha do Pico, o povoamento foi feito por cordões agrícolas, de apropriação territorial. Mas há uma vila de fundação, que é a Vila das Lajes do Pico, que vimos há pouco. É o primeiro assentamento. E depois temos temos povoamento flamengo, francês, depois há aqui um momento marcante, que é uma família, entretanto, um cônsul norte-americano que veio para o Faial, é a família Dabney, que industrializou a pesca, a transformação de baleia, que era artesanal, feita à semelhança das grandes campanhas, daquelas incursões baleeiras saídas da Antártica, que chegavam a durar 3 e 4 anos em alto mar. Quem leu Moby Dick deve ter isso presente. Portanto, há uma relação que se estabelece com as baleeiras de Nantucket, que vinham dos Estados Unidos e passavam aqui nestas ilhas, e que a dada altura começam a angariar tripulantes açorianos. E corresponde a um momento também de grandes fomes que tivemos na Europa, quando as pragas que marcaram as vinhas no Douro, não é? Como sabem, há uma diferença, penso, de uma década entre o mídio e a filoxera. Essas quebras agrícolas levaram muita gente a sair, a procurar outros destinos. E foi à conta destas baleeiras que aportavam aqui no Faial, muitos açorianos partiram para o Novo Mundo. E depois, alguns deles, que estiveram em campanhas de vários anos a bordo, partiram para a Califórnia, para a outra costa,
para o Chile, por aí adiante. A dada altura, eu marco ali há 150 anos os chamados torna-viagem, que é a primeira vaga de imigrantes que retornam a estas ilhas. E então há aqui uma hibridização na linguagem, na arquitetura, com algum vocabulário americano. A título de exemplo, um roupeiro dizem closeta, uma panela pan, o mar quando está mal dizem rough, não é? Rough. E essas questões trazidas nestas vagas, nestas influências, nesta arquitetura influenciada, eu não quero chamar arquitetura baleeira, mas está indiretamente ligado à pesca da baleia. É muito interessante e eu tenho ocupado algum tempo da vida a trabalhar e a estudar esse fenómeno. E, curiosamente, é muito baseado na madeira, numa construção de madeira. E que chegamos aos dias, depois já no século XX, a industrialização insular, portanto, os estácios deixaram de ser derretidos na costa, nos panelões em ferro, que se chamavam traióis, lá vem do inglês trying out the oil, e procede-se à industrialização. Já há processos lineares de quase fordianos de desmanche da baleia e transformação em azeite. O óleo de baleia teve imensos destinos, mas grande parte era para a iluminação pública, para a lubrificação de máquinas na Revolução Industrial inglesa, até que se encontrou o petróleo, não é? Penso que em Filadélfia. E aí entrou o declínio da pesca à baleia. Depois, em pleno finais do século XX, em 86, quando Portugal entra para a Comunidade Europeia, foi decretado a proibição da pesca. Mas já numa fase de grande declínio da indústria de transformação de cachalote em óleo. Eu mostro-vos aqui um exemplo de arquitetura popular que responde precisamente a essa influência norte-americana, não é? Deste escamado com uma casa de 3 portas e 2 águas. Isto é uma carpintaria que fica na Ribeirinha, é uma freguesia no fim da ilha, na ponta da ilha, na ponta este. E agora partilho convosco um trabalho que fiz, na altura trabalhava com a Ana Robalo, fizemos em Almada, entre viagens Almada e Pico, foi o restauro, cooperação, pouco havia a restaurar, desta fábrica aqui das Lajes do Pico, que era a Cibilo. Reparem na escala do animal, nesta relação da arquitetura com a biologia, não é? Com o Leviatã, com este monstro que era uma pesca costeira, de arpão, artesanal, nunca houve pesca em alto mar de navios fábrica, como se fizeram os holandeses, os japoneses, etc. Que depois era rebocado para a costa e, através de uma máquina a vapor, era içado e desmanchado. Chama-se o pátio de desmanche, este recinto em frente da fábrica. E depois transformados, os toucinhos transformados em azeite. É assim que localmente se designam. A rampa de varagem, aqui à esquerda, e eu, numa outra apresentação, levaria isto mais a fundo, mas não vos quero também amassar. E lá está, mais uma vez, como transformar um polo, uma antiga fábrica em ruínas, num edifício público com um novo uso, que assente na polivalência de espetáculos, de encontros social. Tem uma pequena livraria, aqui, onde era a Casa dos Guinchos, Chave ao Cachalote. Temos uma pequena recepção de atendimento. Aqui era o coração da fábrica, a máquina a vapor, que um dia explodiu e depois a caldeira a vapor que veio mais tarde não cabia no edifício e ficou ali com o rabinho de fora. São tudo histórias muito interessantes que estão felizmente registadas. E ao mesmo tempo, para além de ser um novo edifício repleto de novos usos, há um sentido interpretativo do existente. Não é um museu de baleia, não é de todo, mas é uma antiga fábrica de baleia, muito expressiva. E reparem,
a baleia foi proibida nos anos 80. Isto ainda está muito presente, não é? Na memória, eu não gosto de dizer memória coletiva, mas digamos assim, da memória local. Estas fotografias são de um grande amigo do Centro de Arqueologia da Almada, de um amigo nosso, o Michael Rie, que é de origem alemã, vive em Regensburg, é uma pessoa já com muita idade. Fez um registro maravilhoso do que tínhamos. Esta máquina é um forno circular. À semelhança do cimento, que é assim que se produz, os ossos da baleia eram colocados e por temperatura transformados em farinhas. Farinhas estas que serviam como adubos nas terras. Os solos aqui são muito, muito inférteis. Este era o estado da fábrica. Era um lugar de memória com alguma densidade, não é? De sangue, de cheiro. E hoje é um pleno... Mantivemos o mais possível as características arquitetónicas, mas uma adição leve. Isto foi todo o trabalho de restauro, em alguns momentos pedra a pedra. Utilizámos a cal, vejam a diferença, não é? Vemos a textura. Hoje assim, depende das intervenções. Não quero generalizar. E cá está, uma ideia de edifício fantasma, de memória, de um lugar quente, de transformação, baleia em lugar cultural. Somos obrigados, já pelas acessibilidades, a garantir acesso pleno a toda a gente. Tivemos que instalar um elevador e assumimos uma torre em vidro, não é nada inédito, que entra em diálogo com aquele elevador das farinhas. E cá está a tal caldeira, que quando veio de Inglaterra para cá de barco, verificou-se que não cabia no edifício. E, bem à portuguesa, imediatamente se engendrou um dispositivo. Inicialmente era abrigado este tardosa caldeira. Isto é durante a obra. São as caldeiras que derretiam os tais trocinhos. Eram a vapor, chamam-se autoclaves, era em grande pressão que a carne era derretida em azeite. Isto é o teto da sala do forno, o vermelho simboliza o fogo e o coração da fábrica. As argamassas de cal, para peneirarmos. Há outro grande amigo do Centro de Arqueologia da Almada. Vêem como isto não é estanque, como o Centro de Arqueologia está presente. O engenheiro Fernando Cartaz, que é o mais alto aqui do grupo, que é o homem que nos apoiou nas argamassas. E a equipe técnica que teve na altura ligada a... Outro dado importante é as intervenções que temos tido, por norma, são muito contidas, não há assim grande folga financeira. Tudo isto é muito medido, muito, muito contido. E cá está, um conjunto limpo e, felizmente, devolvido à população. E ainda hoje tem tido obras de manutenção, mas mantém-se essencialmente na mesma. E à noite tem este lado também dramático. A luz é muito importante, não é? Não é só queimar os alçados, há que modelar, criar volumes, criar momentos. Este projeto é diametralmente diferente. É também uma fábrica de transformação de baleia, no lado norte da ilha, numa vila chamada São Roque, mas aqui acontece, quando foi a proibição da pesca à baleia, esta fábrica estava a elaborar. E, na altura, o político, penso que era o diretor regional do turismo, a meu ver, entendeu o governo imediatamente adquirir a fábrica, torná-lo posse do governo, da coisa pública, e transformá-la no museu. E houve uma atitude de etnografia pura, em que tudo, até o facto de trabalho do trabalhador ficou pendurado no cabide em questão. Então, fomos convidados não para trabalhar o interior da fábrica, mas para desenvolver uma proposta de qualificação das traseiras da fábrica, onde no final da safra era um lugar onde se depositavam os bidões de óleo. A produção da fábrica era sempre arrumada nas traseiras. Chama-se a cerca. É curioso porque nos conventos também se chamava a cerca. Estes espaços funcionais. Não é? E houve aqui uma proposta de ressignificar este lugar.
era um lugar funcional, tinha também umas casas de banho, curiosamente, é este pequeno casinhoco aqui, já dividido em sexos, homens e mulheres, haviam 2 operárias na fábrica, trabalhavam cerca de 70 pessoas, e a nossa proposta foi, numa iconografia forte, foi usar o bidão como memorial. E estão ali cerca de 70 bidões. Podem ser 70 boleias, 70 trabalhadores, 70 anos de vida. E depois, ao nível do exterior, houve uma plantação com a participação do Luís Cabral, também um amigo do Centro de Arqueologia de Almada, que é um arquiteto paisagista. E cá está. Este aspecto foi muito polémico na altura. Eu lembro-me de ir no autocarro aqui na carreira da ilha e ouvir uma conversa a falarem mal do Lico, mas que jeito que é aqui, os balões. E hoje, a comunidade local adotou isto como memorial e há um respeito e está completamente interiorizado na comunidade atual. Isto foi uma adição de arquitetura, era um antigo este edifício, corresponde a este linear aqui, e há uma adição de arquitetura aqui em Madeira. Claramente, provamos o que é novo e o que é pré-existente, não é? Sem, quanto a nós, ferir a memória funcional do espaço, ou um jovem carpinteiro, bem orgulhoso nestas experiências, com estas cores. E hoje, o que era uma carpintaria, é hoje uma sala de exposições temporárias. E agora, a partir de uma pequena obra, teve um efeito muito sedutor aqui nas Lajes do Pico, foi a adição do Museu dos Baleeiros, que é outra estrutura paralela à fábrica civil que vemos há pouco. Era a casa onde as companhias, era a sede das companhias baleeiras aqui nas Lajes do Pico, onde guardavam as canoas baleeiras de pesca. Isto é uma imagem dantesca, não é? Dos cachalotes, ainda isto é início do século XX, penso eu. Ainda numa fase em que a transformação das baleias era artesanal, em caldeiros ao ar livre, ainda antes da fábrica. Então, este é o Museu dos Baleeiros, que é uma belíssima intervenção arquitetónica de um arquiteto da Ilha Terceira, que já faleceu, que é o arquiteto Paulo Gouveia, que incorpora estes imaginários de distância dos Estados Unidos, reparem, são tudo adições também da arquitetura. E, da melhor forma, fez aqui uma fusão com esta arquitetura vernácula, não é? E com estas linguagens e com este imaginário vindo dos Estados Unidos. Este corpo azul corresponde à biblioteca. Ainda hoje lá estive lá a trabalhar. Tem uma luz maravilhosa e o tempo cá tem estado bom. E depois há uma segunda adição dele, realizada já no século XXI, que é este corpo acinzento. E ele não mimetiza a anterior. É curioso que na intervenção dele, que a primeira, esta azul, é de 89, salvo erro, esta, de 2006, não se repete, não é? Como coerentemente apostou novamente numa linguagem de adição contemporânea e declara descolagem da pré-existência, que são estas casas aqui centrais. O meu trabalho consistiu, foi um desafio grande responsabilidade. Francisco Silva fez um relatório histórico na análise, lá está a tal ideia de ler e pensar antes de intervir. E nós, para produzirmos uma teoria ou desenho acerca do como fazer, é fundamental ter um registro, não é? Histórico, arqueológico, chamemos assim. A proposta passou por construirmos, portanto, isto é uma situação de traseiras do museu, necessitava imenso de um pequeno auditório para pequenos eventos. E a nossa proposta passou por razões acústicas e também formais, de produzir uma espécie de um bote, de um barco, na barriga de uma baleia, com cavernames de madeira local. E o efeito é este. Este auditório, por sua vez, tem uma inclinação muito simpática, e que termina num pequeno platô, num pequeno pátio, que não se encerra aqui. Por sua vez, vê-se o logrador, vemos
o outro slide. Ele tem uma acústica muito simpática. Eu não tenho aqui uma imagem, mas no fundo, esta cortina negra, se abrir, vemos o jardim que é um pequeno logrador, um pequeno jardim, onde plantámos espécies locais, como tangerina, tabaco, bananeiras, etc. Tem uma afluência muito grande e, felizmente, é muito bem usado e com muita frequência. E agora, estou quase no fim. Este é o mais recente, ainda não foi inaugurado. É na Ilha de São Jorge. Uma freguesia, que é a freguesia de fundação da Ilha de São Jorge, que é chamada Calheta. E aqui está uma fotografia do século XIX. Esta comunidade teve, entre muitas comunidades dos Açores, visitavam-se entre si através do mar, através de barco. Não havia rede viária, não havia, muitas delas viviam isoladas. Aqui no Pico há a última é Santa Mar. Curiosamente, é o grande estaleiro naval, de carpintaria naval nos Açores. Esteve até 1956 sem qualquer acesso. Carro de bois, só a pé, ou por mar. Então as relações e as trocas, que eram escassas entre freguesias, faziam-se por mar. O que não é, o mar aqui fustiga a nossa vida, muitas vezes, não é fácil. E à direita temos não é a fábrica primitiva, mas entre as guerras, há um suíço que vem e instala aqui uma fábrica chamada Marie d'Anjou. Imaginam, não é? O interesse que tinha a indústria conserveira no período das guerras. Então, esta fábrica laborou até os anos 70, ficou praticamente em ruínas e o governo adquiriu a fábrica no sentido de sediar lá o Museu da Ilha de São Jorge. Integra uma rede regional de museus, no caso do Pico temos 3, São Jorge só tem este, a Graciosa tem um, as Flores tem um, também de baleia, e um programa muito complexo. Inicialmente pensámos num edifício novo, cá em baixo, junto ao mar. Mais tarde mudou o poder político, pediram-nos uma interpretação diferente, considerasse as ruínas, e um programa extenso e que esteve sempre em mudança. Fez-se aqui um museu focado na geografia e na história da Ilha de São Jorge, na música, há uma figura, uma personagem incontornável, que é o Francisco Lacerda, que é natural aqui da Calheta, que foi um maestro importantíssimo no final do século XIX. Esteve em Paris, foi maestro de várias orquestras Europa fora. E um terceiro polo, ainda dentro deste museu, dedicado à indústria conserveira. Não só da Ilha de São Jorge, que é famosa ainda hoje, mas como todos os Açores. Pronto, eu senti que é um programa complexo. Quase que aqui temos 3 museus, não é? Num só espaço. Mas pronto, fomos em frente, não na museografia, mas na arquitetura. E o cenário era este. Esta baía muito bonita da Calheta é uma baía muito pouco profunda, o que também torna o mar não chega aqui de forma violenta. E as pré-existências eram poucas. Uma chaminé, uma empena e uma série de ruínas com pouca capacidade construtiva. E aqui está omisso, mas havia a casa do gerente, que ficava a uma cota muito acima. Que é muito interessante, era o gerente da fábrica, não é? E a sua família habitarem sobranceiramente à fábrica. Uma perspectiva de controle, não é? De Estado Novo, de outros tempos. A nossa intervenção já se começa aqui a sentir. Há aqui uma série de atitudes de restauro, de repristina, de arquitetura contemporânea. Enfim, o próprio programa também ditou, complexo como é e heterogéneo como é, uma intervenção assim, também uma verdadeira salada de frutas, mas coerente quanto a nós. Mantivemos, é um clássico, manter a chaminé, que felizmente é sólida, e mantivemos esta empena à direita, e é o testemunho da antiga fábrica. Esta semana tive uma reunião e aquela empena vai ser para lá utilizada para proteger um navio em madeira que fez parte da fábrica. Tentaram colocar um navio aqui na Praça Central, que não passou a fazer muito sentido, e cá está.
As coberturas que adotámos é um material fantástico, que é o zinco puro, não é? Também sugere a lata de atum. Ao mesmo tempo, há aqui uma sugestão de memorial que se também aplica aos materiais. Este é um pequeno auditório, diferente, mas com algumas semelhanças, não aberto para o jardim, mas para a imensidão do oceano. Isto é uma madeira local chamada Cryptomeria, que veio no início do século XX, foi trazida do Japão, dada a semelhança climática. E é uma madeira que se dá muito bem e adapta perfeitamente ao clima. E é uma madeira já identitária, é curioso, como já... Este corpo branco sobre este quase zigurate, sabemos assim, é o setor educativo do museu. E a nossa proposta foi um edifício em madeira, integralmente, a estrutura e a forra, onde acolhe essas atividades e tem também a biblioteca do Museu Francisco Lacerda. E tem ainda um espaço exterior, agora vamos lá acima, para atividades com os mais jovens, em que nos pediram um portão, aquela fobia que roubam as crianças. Mas foi colocado pacificamente aqui à direita. Inicialmente sugeria-me uma ideia de Estado. Bom, mas não, felizmente ficou bem integrada. E agora acabo com uma pequena intervenção, que é o moinho, é um projeto que fiz há 1 ano e meio atrás, é o moinho de Ribeira. As ribeiras, não há rios, não é, no arquipélago. Quando chove muito, as vertentes lançam água por estas ribeiras. E quando não chove, não há água. E estes engenhos, estas mós, não há provas científicas, mas tudo indica que tem origem ou na Galiza ou em Trás-os-Montes. Esta zona da ilha foi povoada por galegos e transmontanos. E não há uma cópia, há uma hibridização sempre. Nunca há na arquitetura popular dos Açores, salvo raras exceções, nunca há a Casa do Norte ou a Casa do Sul. Não, há sempre uma feição de origem, mas sempre uma grande adaptação ao sítio, e isso torna as coisas com as suas particularidades e identidades. Isto é um trabalho de arqueologia puro, de levantamento, pedra a pedra, não só da arquitetura, como do próprio engenho, não é? Imagina, isto no século XVII era um F-16 tecnológico. Esta madeira do rodízio está em muito mau estado, mas felizmente há carpintaria e know-how para o restaurar localmente. E os primeiros povoadores plantavam sobretudo trigo, e depois veio mais tarde, e hoje, quase a 100%, o milho. E era com o trigo que faziam as coberturas das casas, não é? Era uma arquitetura interessante que seguia os ciclos das produções da agricultura, não é? O pomo anualmente era reposto e substituído. E cá está o rodízio. Mas, no fundo, da ribeira havia um canal, não é? uma pequena caleira com uma comporta, e fazia, por força da água, para a ação motriz, acionar o rodízio. E este diagrama, que eu acho da máxima importância, quando nós intervimos em património, não é só as pedras, não é a eficácia para a comunidade, que essa memória, que essa estrutura venha a protagonizar. Eu há tempos, com a Elizabeth, estava a fazer um diagrama mais semelhante, hoje está na moda, estes mind maps, sobre um novo, possível futuro museu. E tocámos imensas impressões, e a Elizabeth até me ajudou nas questões da comunidade escolar, não é? E dos vínculos territoriais que a comunidade escolar necessariamente deve ter. Eu produzi este diagrama. Qual é o futuro uso deste moinho, não é? Podemos, com a escola, produzir uma aula sobre história da alimentação ou da agricultura,
podemos, com o professor de física ou de matemática, produzirmos energia com dínamo, fazer um workshop de produção energética alternativa, com bateria, sem bateria, e a própria cultura, não é? Então, num sentido mais vasto e mais... Enfim, eu olho sempre o património como uma ideia de voltamos ao início, não é? Da camada, do construir sobre o construído, e para evitarmos estas notícias que ainda com frequência vão, não é, povoando os jornais, não é? Sempre uma pressão ignorante e gananciosa. Claro que cada caso é um caso. Uma ideia de retorno imediato, não é, financeiro, quando não é bem assim. E este, quanto a mim, um dos grandes caminhos, é um dos grandes braços que o Centro de Arqueologia da Almada tem tido, com muita expressão, de forma muito expressiva, é precisamente as camadas jovens. Né? Passa pela educação patrimonial. Eu julgo que isto é na Cova da Piedade, na escola, ajudem, José Gomes, a história de José Gomes. É um projeto interessante de um arquiteto do início ao fim do século, Adeias Bermudes. E os desafios que o Centro de Arqueologia da Almada lança nestas visitas, não é? Não uma ideia de adultícia, de sairmos daqui mais crescidinhos e divertirmos, e não de entretenimento, que é o que ocupa, acho que, se virmos bem, o mundo está muito infantilizado e muito na senda do entretenimento, não é? Que é uma das indústrias que mais rendimento tem. E pronto, eu espero não ter sido extenso, mas foi sobretudo isto uma partilha destas obras, e espero mais haverem. E disponham de alguma curiosidade, eu posso voltar aos slides, o que quiserem. Muito obrigado pela tua intervenção. E sim, agora o espaço para debate está aberto, tanto pelo chat como assim virtualmente. Estejam à vontade. Eu vou já começar a agradecer esta intervenção muito interessante, mesmo muito interessante, e senti o teu título, a importância do CAA no meu percurso como arquiteto, respondeste um pouco implicitamente, não? Como começaste com a tua, quase o papel na tua formação como arquiteto, com os projetos do CA, com o confronto com a arqueologia, e isto vê-se como isto se reflete no teu trabalho do restauro, principalmente nos Açores, não? E percebi bem que estes trabalhos do restauro são o centro do teu trabalho profissional? Sim. Sim. E, sobretudo, o que incorporei do centro ao longo destes anos são valores, não é? Valores, não valores só materiais, que também são importantes, mas valores, não é? Tem a ver com a identidade, tem a ver com a história, com a cultura, e sem dúvida o meu bebedouro, entre aspas, o meu grande bebedouro começa precisamente quando eu começo a estudar arquitetura e quando faço parte da associação e, como disse a brincar, nesse mesmo ano fui a Roma. Isto, um arquiteto a Roma, e ser sócio do Centro de Arqueologia no mesmo ano, é basilar, não é? E o acesso também à Almadã, que é uma revista que participei muito residualmente. Espero que no futuro participe mais. Se tem tornado cada vez melhor, não é? É uma grande referência à revista. O Jorge não está presente, mas sabemos que é de uma grande qualidade, não é? Científica, sobre o assunto, Mas é isto, não só nos valores, mas também depois nesta troca humana, que hoje em dia eu tenho pouca experiência de ensino ainda.
é o segundo ano que sou professor e tento sempre criar grupos de trabalho. E hoje ninguém esta ideia do arquiteto isolado, eu estou aqui na ilha, pode haver essa ideia que estou aqui no meu romanceado a fazer um desenho. Não, eu trabalho em rede com essa gente. E o que é que supõe trabalhar em grupo, em equipa? Há uma revista que é a Almadã que dedica um número à arqueologia e às outras ciências. E na arquitetura, cada vez mais, passa por isso, não é? Da arquitetura e as outras ciências. Há dias conversei com um arquiteto da antropologia da arquitetura, é a cadeira que ele leciona em Oxford. E passa um pouco por isto, não é? E o que é que implica trabalhar em grupo? Implica cedências e confrontações, não é? E consensos. Não há consenso sem cedência. E, portanto, acho que o centro... Nós sabemos que a vida é feita por ciclos. Agora tem menos colaboradores, menos sócios, trabalhadores, diretos, mas houve momentos que teve muita gente e projetos muito participados, e isso foi nessa fase da minha vida muito, muito importante. Eu diria até mais que a faculdade. Porque era uma procura focada, não é? No centro. Eu passo um pouco por aí. Já agora queria dizer que portanto, estes projetos que o Rui apresentou, tenho a privilégio de os conhecer todos, e alguns deles discutimos ideias, e foi essa partilha que o Rui fala, multidisciplinar, não é? Foi conversarmos sobre isso. Mas, de facto, há um aspecto que é importante também, que é interessante salientar, é que atualmente o Rui, quando não está nos Açores, trabalha na Centro, tem lá depois de trabalho. E isso faz com que haja sempre ali uma dinâmica permanente de conversas e discussões, opiniões e de debates sobre questões que têm a ver com o património e com a arquitetura. Né? Acho que essa parte é também uma das vantagens que o Centro de Arqueologia tem, é ser um espaço aberto a acolher quem quer trabalhar no mesmo, não seja diretamente para o Centro de Arqueologia da Almada, mas que é um espaço de partilha e de encontro, que não só porque o Rui está lá, mas depois as outras pessoas que vão lá, umas vão visitar o Rui e depois falamos todos uns com os outros, vão visitar a nós e falam com o Rui, enfim. É esta ideia de que o centro também tem esta função muito multidisciplinar e ser um espaço, de facto, de encontro e de partilha de ideias, de teorias, de projetos, de discussão e de luta, enfim. E aí também, de facto, importa explicar e salientar que o Rui também tem tido um papel muito importante nesta dinâmica. Já não tive lá tanta gente a trabalhar em projetos especificamente do centro, mas temos um espaço também muito dinamizado, porque temos lá um arquiteto como o Rui Pinto que está lá e que atrai também outras pessoas e outros movimentos de partilha e de trabalho. Congregação, no fundo. Pois eu não deixei de ter empresa, não tinha um ateliê aberto ao mercado, não é? Não quero mais, decido trabalhar associo-me a um grupo de trabalho ou não é? E nesta manhã recebi uma proposta patrocinada ou que foi trazida pela Ordem Profissional dos Arquitetos. E era eu comprar ou sujeitar-me ao inquérito para ser certificado. Isto é, nós agora já não chega a tirar uma licenciatura, estudar ou tirar uma licenciatura, ou prestar provas para fazer parte de uma ordem profissional. Agora há uma entidade que deve vir neste mundo de burocrata, uma burocracia digital em curso. Não creio que nos melhore a qualidade de vida, assim diretamente. Propor que eu seja sujeito a uma certificação. Imagino que isto deve ser um arquiteto com uma pera de Alcobaça, né? tem um autocolante a dizer que é certificado. E é um pouco... Está muito difícil a nossa profissão e a prática, não só no valor do trabalho, mas isto acho que é transversal à sociedade, não é? E não parece que cada vez temos mais burocracia digital para produzir, cada projeto está mais constrangido a um novo regulamento, há uma obsessão digital em curso preocupante. Mas, enfim, são ciclos, como falava há pouco, talvez um dia sim. Mas há muito pouca liberdade, cada vez mais para o projeto. Eu não me sinto isso.
para a praxis, não é? Enquanto arquiteto, isso sente-se. E os seguros, hoje em dia a qualidade da construção tem que ser tudo certificado. Eu, se quiser pôr uma porta desenhar uma porta com um amigo carpinteiro aqui da ilha, não posso no edifício público. Ele que tem 50 anos de prática e não pode porque não é certificado. Isto parece um pouco assustador, não é? Um pouco Big Brother is watching and controlling you. É um pouco esta que vem claramente de Estrasburgo, não é? Não sei, que a Europa é que construímos, uma Europa feita de diversidades ou de uma Europa normalizada por razões, as razões são óbvias. Quanto mais iguais formos, mais a troca, mais a velocidade de troca, mais ela é célebre. E isso, obviamente, uma lógica de mercado pura e dura interessa. Interessa a normalização. Por vezes é absurda. Desculpem, eu não quero falar muito. Sou um pouco deslocado, então se formos para um... E obviamente que a nossa prática, seja ela no Centro de Arqueologia, seja vocês individualmente, tem uma atitude política, sempre tive, não é? Tem, não é? Aquela ideia, não falamos de política. Isto é uma coisa antiga e não, qualquer... Não sei, acho que... Por isso é que se fala em políticas de ordenamento do território, não é? Políticas do património. Isto é que fazer atividades com escolas, quem toma a decisão, é uma decisão política, eu acho. Bom, boa noite para todo mundo. O meu nome é Mônica e... Boa noite. Boa noite, Beta. E eu já acompanho o trabalho do Centro de Arqueologia há muitos anos, né, desde que eu cheguei aqui, que já fazem muitos anos, e eu encontrei muitas coisas do Centro de Arqueologia num projeto que estava um pouco abandonado. E a única coisa que tinha ali de muito interessante era exatamente as pistas da Almagan e outras coisas que o Centro de Arqueologia tinha passado por lá com muita força. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigada de estender esses encontros dos amigos. Espero poder estar mais vezes agora, no novo ciclo. Agora, Rui, muito obrigada dessa aula. É sempre muito bom te ouvir, tu tem uma narrativa, para mim, me cai como uma luva. Eu gosto muito, aprendo muito. Hoje eu aprendi imenso, anotei umas coisas. Estou com uma filha mudando para os Açores, e aí para o Faial, e as coisas são muito com sinergia, né? As coisas vão acontecendo, assim, quando a gente repara nisso e abre as portas, é bom. Não sabia, porque era você que é seu orador, e aí eu me deparo com isso. Muito bom. Seu percurso é muito bonito. Eu desconhecia que você estava tanto tempo no Centro de Arqueologia. Na verdade, eu não lembro como eu conheci você, mas deve ter sido pela Beta. Agora que eu atinei com a coisa. Não sei como é que eu cheguei na vida do Rui e o Rui na minha, mas fez luz. Rui, eu tenho uma pergunta para você. Eu fiquei muito curiosa e vou ter que perguntar. Olha só, quando você fala ler e estudar antes de intervir, esse ler e estudar, eu posso imaginar, conhecendo o trabalho da Beta e do Chico, eu posso um pouco imaginar a resposta, mas de qualquer forma, eu queria ouvir um pouquinho de ti, se você quiser falar, claro. Ele inclui ler e ouvir o local, as vozes locais, o que eu chamo de paisagem, que a paisagem são também as pessoas, né? Inclui isso? Depende, Mónica, porque depende, cada projeto é um projeto, não é? E quando tu falas de comunidade, já supõe uma escala, já supõe um edifício com uma escala que toca no agregado maior, não é? Mas, claro que sim, eu penso que sim. Tem que haver... Eu estava ouvindo você falar que mudou o regime político da Calheta, então mudou um pouco o projeto, né? O pedido é outro. E o arquiteto anda muito em cima dessas normativas do governo e das vontades daqueles que entram, né? Programa, chamemos assim. É isso? No caso da Calheta, a verdade seja dita, foi uma decisão que dividiu a comunidade, fazer ali um museu da fábrica de conservas ou fazer um hotel. Grande parte da ideia, quanto a mim, uma ideia clássica da modernidade, que é no betão e nas grandes avenidas. É uma população maioritariamente já com alguma idade.
defendia o hotel, um hotel urbano, um mega hotel, não é? 100 quartos. Bom, e acho que prevaleceu o bom senso e recuperou-se a fábrica, não tendo ela particularidades construtivas ou não tinha máquinas mais. Existiam, felizmente, imensos registros fotográficos, mas aquilo valeu mais pelo sítio em questão, pelas memórias de cada um que ali trabalhou, e que mora ali a poucos metros. E quando o projeto foi apresentado publicamente, houve uma... Falei mais do que agora. Foi sujeito a imensas perguntas. Foi apresentado ao público e foi questionado. E você, como arquiteto, também tem uma opinião aqui a dar nessas reuniões? Você está junto? Eu apresentei um estudo prévio. No fundo, apresentei uma... Sempre que a discussão se queria substituir o arquiteto, tentava esclarecer que a minha competência é fazer um projeto. Um projeto não é feito, não se tomam decisões de forma partilhada, não é? Eu posso trabalhar a 4 mãos, a 6, com arquitetos, que trabalhem comigo, e tomar decisões com o historiador, e seguir as decisões do engenheiro de estruturas. A um nível técnico ou profissional, decisão de obra é nosso, claro. Agora, perguntar, devemos fazer um museu ali embaixo ou o museu deve ser feito noutro lugar? Isso eu acho que é legítimo, que seja referendado, não é? Isso é a decisão política, fazer um museu ou não fazer. A parte da concepção seria complicado torná-la no referendo, né? Seria uma maior confusão, não dá. Pois é, a gente está cheio de normas e regras, né? Porque você mesmo sugeriu aqui que a porta poderia ser feita com alguém que sabe fazer porta há 50 anos. Mas, da mesma forma, por outro lado, a resposta governamental na construção tem que se receber essa concessão, deve seguir as normas de um padrão arquitetônico, de engenharia, do historiador. Né? Normativo, do medo, eu acho que isto roça o medo, não é? Que a porta, se não for certificada, vamos morrer todos no incêndio. Há uma esquizofrenia também, não é, latente nisto, não é? E nem vamos falar do conforto dos edifícios normativos europeus que obrigam e levam-nos a exigências de conforto aqui nestas ilhas estúpidas, que só nós não estamos na Suécia, não é? Desculpem, eu estou a receber. Mas Mónica, e qualquer seja a pequena intervenção, como aquele moinho que vimos, não é? Aquele moinho, ou seja um plano de grande escala, há que ler o território, há que ler o pré-existente, estudá-lo para pensar antes de agir, não é? Pensar com a cabeça e depois pensar com a mão. O nosso trabalho, o desenho é muito importante, não é? E eu gosto de uma ideia que é chamada pensar com as mãos. Passa com a capacidade que ainda temos e teremos, da expressão do desenho indicar caminhos, mas isso, pronto, num nível conceptual. Pronto. Obrigada, Rui. Obrigada, viu, pela aula. Muito bom estar aqui. Obrigada a todos. Mas alguém tem alguma questão, dúvida? Pelos vistos, ninguém tem, mas eu vou colocar uma. Vou aproveitar o meu papel. Então a pergunta é assim muito simples. Na sua opinião como arquiteto, como é que olha para a arqueologia da arquitetura? É um conceito que ultimamente se começou a usar assim muito recentemente e basicamente na arqueologia escava-se por camada, não é? Mas é sempre abaixo do solo, camada por camada, e nos últimos anos, mais ou menos nos últimos 3, mais ou menos, não sei precisar, começou-se a utilizar este conceito de arqueologia da arquitetura. E basicamente, em vez de se escavar camada por camada abaixo do solo, é olhar para o edificado e escavar na mesma camada por camada. E então, como arquiteto, eu queria saber como é que
olha, por Sim, isso. eu acho que esse conceito, se calhar, está na moda ou é emprego. O léxico, se calhar, é recente ou está na moda. Já se pratica arqueologia da arquitetura desde o século XIX. As intervenções na Notre-Dame, polémicas. Tínhamos um Viollet-le-Duc que queria restaurar em estilo, mas era sempre suposto uma leitura do existente, ou de uma hiperarqueologia não interventiva sobre a arquitetura vista pelo John Ruskin, pelos ingleses. No século XIX havia sobretudo estas duas formas de ver a coisa, não é? Uma conservacionista e uma de intervenção em estilo, e ao estilo da sua época. Mas quando tu falas de arqueologia da arquitetura, eu penso que um registro fotográfico, um levantamento métrico, que hoje são feitos de forma incrível, com drones, com varrimento laser, que vai para dentro das paredes. Hoje é possível um varrimento por pontos e por tecnologia laser que encontra patologias no meio de uma parede. É impressionante, não é? E tudo isso, Mariana, eu penso que tudo isso é arqueologia de... Tu, quando intervens num edifício histórico, por lei, mesmo que não fosse por lei, eu acho que o bom senso assim nos induziria, tem que ser feito um relatório histórico-espacial, não é? Por quem sabe, tem que olhar e produzir um relatório que nos evidencie o que é que ali tem valor ou não, ou qual é a origem do edifício, ou o que é que, para quem depois intervém, tenha um estudo, não é? Um estudo, uma teoria de valor sobre o existente. E isso é arqueologia da arquitetura. Não é? E é feita de uma forma científica, claro. Não é? Eu não sei, o homem que estudou Pompeia, não me lembro o nome dele. Não é? É a primeira leitura sobre o património de forma científica, não é? De uma forma, um olhar assim, e não como curiosidade que era antigamente. Eu espero que tenha respondido. Sim, respondeu. E sim, é verdade, em arqueologia, quando se vai fazer obras dentro de um edifício e está lá o arqueólogo para acompanhar, geralmente sim, também se olha para a pré-existência do edifício, porque o próprio edifício em si já contou uma história. Além dos materiais que poderão ou não ser encontrados lá dentro, o próprio edifício também tem uma história para contar. Exatamente. E repara como o desenho é muito importante na arqueologia. O Centro de Arqueologia, há poucos anos, fez uma exposição entre uma coisa intermédia entre a arqueologia e o desenho. Muito interessante. Eu passei horas da minha vida, e aqui o Francisco Silva também, a medir castelharias e a desenhá-las no caderno de campo. Isso é arqueologia. Não é? Tem imensos registros desenhados. E é curioso que há registros, daí eu a pegar na caneta e falar do pensar com as mãos, não é? É curioso que eu às vezes olho para registros desenhados à mão e digo, e mais depressa me reportam para aquele momento do que uma fotografia. É engraçado. Não sei se me estou a fazer entender. Isto é, por vezes o desenho é um registro mais direto para a nossa memória do que um registro hiperrealista. Falo disso também não só nestes registros, como numas férias. Faço um pequeno desenho de uma praia que gosto, ou bem esquiada, e passado 10 anos olho com uma memória muito viva sobre esse desenho. Eventualmente mais do que não sei se... Mariana, nós no Centro de Arqueologia há uns anos atrás fizemos um trabalho que tem muito a ver com a arqueologia da arquitetura, também foi feito o convite, neste caso, da arquiteta responsável pelo projeto, que é da Edmita São Sebastião, porque ela é o da Capitão Leitão. Portanto, nós fizemos, por indicação da própria arquiteta, durante todo o percurso da obra, fizemos um registro fotográfico da obra como se fosse uma escavação.
cada coisa que se fazia nova, cada coisa cada parede que era picada, cada fase da obra foi registada numa perspectiva exatamente de ficar com um histórico. Portanto, em qualquer momento pode saber até o final esta parede aqui como é que era antes de ser rebocada, ou o que é que havia aqui neste sítio antes de ser construída esta parte do edifício. E foi exatamente nessa perspectiva da arqueologia da arquitetura, de ler o edifício e tomar decisões, nomeadamente em obra, de alterar coisas que não se sabiam que lá estavam, exatamente com essa base, a fazer uma leitura do edifício como um sítio arqueológico. E foi uma experiência muito engraçada, muito certo, que deu origem a uma exposição e depois a um livro, e que tem muito a ver com esse conceito, digamos, da arqueologia da arquitetura, que é uma coisa que pode ter muitas abordagens, não é? Sim, realmente é muito interessante. Desculpa, Pedro, agora dou-te a palavra. Sim. Podes falar. Eu já acabei, era só dizer que achei muito interessante o exemplo do Chico e que sim, na realidade é uma boa aplicação deste conceito. Eu fiquei com a impressão que a arquitetura está no centro de coisas um bocado fechadas e um bocado abertas. Por um lado, há o projeto, mas a arquitetura, o projeto está inserido num processo vastíssimo, ou pode estar inserido num processo vastíssimo, que começa com os encomendantes, como por exemplo as autarquias, ou um privado, e passa também, por outro lado, por condicionantes que até vão à União Europeia. Isto por um lado. Por outro lado, a arquitetura tem o seu quê de ciência, mas tem coisas que não têm nada a ver com a ciência, tem com opções pessoais, com opções estéticas. Portanto, eu penso que um pouco de ciência, há muita política e há muita sensibilidade estética. E quando digo isto em relação à arquitetura, digo isto em relação ao património. Eu penso que estas coisas todas, que envolvem, no fundo, potencialmente toda a gente, não só os poderes políticos ou os poderes privados que encomendam ou que determinam determinado tipo de técnicas a usar, mas as pessoas que podem participar, não gosto, é bom, não é bom, fica bem ou não fica bem, é identitário ou não é identitário, e tem o próprio arquiteto. O arquiteto faz muitas opções, o seu gosto, a sua maneira de ver. Portanto, pareceu-me que há aqui um conjunto de coisas extremamente vastas entre o projeto e o processo, entre a ciência, a técnica e a estética, que estão envolvidas num trabalho como aquele que tu descreveste. Eu juntava também as questões da prática, porque isto são completamente ligado a tudo isto, não? A prática do planeamento, mas depois também a prática do artesanal, de trabalhar, de saber fazer mesmo, não? Isto, especialmente nestas questões do restauro e não só, é completamente destaca-se, não? Aprender fazendo, não é? Sim. E o restauro, temos as pessoas da conservação e restauro, não é? Que é outra área do conhecimento e de grande importância. E, felizmente, há cada vez mais conservadores restauradores a estudarem e a saírem da faculdade. Claro, reparem, nós falámos aqui de um património entre o vernáculo industrial, aqui de uma regional, foi a maioria mas há depois um património da igreja, não é? Religioso, da pintura, e em muito pouco tempo vamos ter pessoas a restaurar o Betão Armado, não é? O Betão Armado começou não é? E Almada é um exemplo curioso, tem aqui. Há um teórico inglês que diz que precisamos de 70 anos para um edifício ter aquela película do tempo, não é? Aquela patina que por razões de nostalgia ou por razões de valor intrínseco da obra, que apelida de património. 70 anos é um edifício. Reparem em Almada, a avenida principal tem exemplos muito interessantes de habitação dos anos 50, não é? Onde o Betão Armado é um grande... Em poucos anos precisamos de pessoas a saber
restaurar aquele edificado. Já não vou discutir as marquises de alumínio, para alguns é património. E não é? Mas a manualidade é da máxima importância. Eu dou muitas vezes o exemplo do carpinteiro, com quem falo muitas vezes. Não posso usar a porta dele, porque não é certificada, quase como a andota, não é? Mas a manualidade. Depois há outra coisa. Os edifícios industriais, uma das coisas que perdem é a manualidade humana. Eu ainda hoje estive a ver foi um armário que desenhei ali, uma luta comigo, queria pintar a vitrine numa estufa, para ter um aspecto lacado, percebem? Eu, não, pintura líquida à mão, tem que se veja à mão, e se tiver um pincel, um pelo do pincel lá colado, deixe ficar. É o erro, é o acaso. E esta ideia de tudo moderno, hiperreal, também está um pouco patente nos dias que vivemos. Não é? Se separarmos as telas do nosso... Pedro, aqui está cheio de matemática, isso é outra discussão, não é? Mas este hiperrealismo que nós vivemos hoje, não é? Até exagerado, não é? Até em algumas formas de maquilhar, de vestir, de tudo a liso, são materiais silenciosos. Há um finlandês arquiteto que escreve muito bem sobre isso. Fala entre os materiais mudos, são estes materiais feitos industrialmente, não é? Que são lisos, não têm manualidade. Não é? Havia há dias, uma entrevista que deu passou com o Souto Moura e com o Cisa Vieira, do professor de desenho na Faculdade do Porto, há uns anos atrás, que era o Alberto Carneiro, e nós alunos a lamber as pedras e a desenhar pedras. Entendem? Incorporarmos a matéria. E não vamos andar a lamber as paredes, mas é aproximar-nos da nossa... Né, do mineral. E eu não sei, estes edifícios... Não é um discurso... Posso ser antagónico, não é? Mas não sei, tudo liso, tudo lacado, não me inspira humanidade. Acho que é isso. Volto a perguntar se mais alguém tem alguma dúvida, comentário para expor. Eu gostaria, se nós vamos agora, começamos a acabar, quero dizer que eu gostei imensamente desta sessão de hoje e também da nossa conversa agora no fim. E tu referiste, quando tu falaste, tu disseste que estás no início da tua vida como professor, não? Acho que tu vais ser um muito bom professor e sei que tu tens muitas dúvidas ainda sobre isto, etc., mas acho que vai ser muito bom para os alunos. E eu gostei também como tu nos referiste, tu falaste também de nós, não? Sobre as pessoas com que tu trabalhaste e isto é uma coisa que também dá coragem para dizer uma coisa, fazer uma pergunta, etc. Não? E para acabar, falaste também do Celso Mangucci e com o trabalho que fizeram lá em Arentela, e ela vai fazer a próxima conversa. E, no dia 23 de fevereiro, e historiador da arte e colaborador no centro, e especialmente no Almadán, e ela vai falar sobre também uma questão polêmica, por que preservar a Quinta da Trindade no Seixal. São todos convidados, vai ser de certeza bastante interessante e também é uma pergunta também para
conversa e para controvérsias. E, sim, só para acabar, quero chamar a vossa atenção e seria bom ver-vos todos outra vez nesta data. E quando tu regressas para Portugal, Rui? Dia 4. Ah, tá bem. Atenção, isto é Portugal. Aham. Sim, claro. O continente. Continente. Pronto. E era metrópole. Aqui era metrópole. Também. Tá bem. Uhum. Anunciada a próxima conversa, dou por encerrada esta. Muito obrigado e boa tarde. Boa tarde. Obrigado.